E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado, glorificado e exaltado. Hoje é 18 de novembro de 2024. O Senhor pôs no meu coração a sua palavra no Evangelho de São Marcos, palavra bem conhecida, no capítulo 4, versículo 35 em diante. Jesus apazigua a tempestade. Muitas vezes, meus irmãos, Deus põe no coração da gente palavra de exortação, palavra de ensino, palavra de doutrina. E outras vezes o Senhor nos traz palavra de conforto, palavra de que o Senhor vai entrar com providência. E assim Deus trabalha no meio do seu povo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, é o sumo pastor. E o Senhor, ele envia a sua palavra. O seu cajado e a sua vara nos consolam. O Senhor nos guia a pastos verdejantes, mas às vezes passamos pelo vale. Mas ele sempre nos leva a pastos verdejantes. E vemos aqui, meus irmãos, que diz aqui o texto da palavra de Deus que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passamos para a outra banda. O evangelista Marcos escreve, inspirado pelo Espírito de Deus, que era tarde aquele dia. Há situações da nossa vida que às vezes é tarde. Às vezes já passou do horário, já passou do limite. Às vezes Deus requer um pouco mais de esforço da nossa parte. Quer um esforço maior. Aqui diz que já era tarde. Passemos para outra banda. Não importa o horário. Deus quer ouvir a tua oração. Não importa se já passou do horário de você dormir. O Espírito de Deus está tocando no teu coração para você buscar a face de Deus. Para chegar na presença do Senhor. Não importa se seja tarde. Se você vai sacrificar alguma hora. Uma hora de sono. Deus está disposto a te ouvir. Aquela oração da madrugada. Aquela oração que as lágrimas caíam. Aquela oração onde o silêncio ali estava. Nada de som. E Deus ouvia as tuas palavras, a tua oração. O Senhor quer ouvir a tua voz. Não importa o horário. Talvez para você pode ser que seja tarde. Mas para o Senhor não. Deus quer ouvir a tua oração. E aqui diz o texto que era tarde. Sendo já tarde. Passemos para outra banda. Só que da outra banda, meus irmãos, aqui diz a palavra de Deus, que eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal do outro lado. Quando eles passaram para outra banda, levantou-se um grande temporal. Um grande temporal de vento. E ali subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia.
as águas começaram a entrar no barco. As ondas, o movimento do mar, quem vive pesca nos altos mares sabe como é que é. Barco pequeno, e as águas entram ali, vai entrando, tem que esvaziar, tem que tirar a água para o barco não ir à deriva. E ali eles estavam assustados porque o Senhor Jesus disse para eles ir, sendo já tarde. É como se dissesse: o Senhor está nos colocando na prova, o Senhor está nos colocando na tempestade, o Senhor está fazendo isso de propósito, será? O Senhor Jesus estava experimentando a fé deles, a confiança que eles tinham em Deus. Por isso que ele jogou, o Senhor Jesus colocou eles no meio daquela tempestade. Ele sabia que viria a tempestade. Mas o Senhor estava provando a sua fé. Estava capacitando eles na fé. E eles estavam ali no meio daquela tempestade, o vento forte, o mar em volta com as suas ondas pesadas ali. E aqui ele estava, que diz a palavra de Deus, que ele estava na polpa dormindo, e que o Senhor Jesus estava na polpa do barco ali, dormindo sobre uma almofada. Enquanto a tempestade estava ali sobre eles, as ondas do mar agitadas, o Senhor Jesus dormia na polpa do barco, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, Senhor, não vai fazer nada por nós? Não se importa com a tempestade? Meus irmãos, Deus é o Deus que tudo pode, que vê como ele viu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e na hora da prova ele enviou seu anjo. Como estava Daniel dentro da cova dos leões, leões famintos, na hora da prova o Senhor fechou a boca dos leões e deu vitória para Daniel. Deus vê a nossa situação, Ele vê aquilo que nós estamos passando. E muitas vezes Deus permite certa situação para nos provar, para provar a nossa fé, para que nós possamos reagir a certas situações e não se acomodar. Os discípulos despertaram o Senhor, foram até o Senhor Jesus. Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Não sabe que Deus está conosco no meio das provações? Veja a fé de Daniel. Daniel confiava em Deus, sabia que o Senhor iria fechar a boca dos leões. No meio da provação, no meio da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que Deus ia livrar eles e os livrou. No meio da fornalha, o Senhor está conosco no meio da prova, no meio da perseguição, no meio da luta, nas dificuldades, nas tormentas, no sofrimento, nas enfermidades. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio, é o nosso refúgio, socorro e fortaleza. Socorro bem presente. É Deus de perto e não de longe. E o Senhor os estava provando, experimentando a sua fé, os fortalecendo. Meus irmãos, é na prova que Deus nos fortalece, para a gente tomar uma atitude, para que nós venhamos a agir. Eles agiram, só que o Senhor Jesus repreendeu eles. Ainda não tendes fé? Porque eles não tinham confiança, sabendo que o próprio Deus estava ali. Não confiavam no Senhor que fez os milagres, que faz os milagres, que estava com eles. Será que essa situação que você está passando está querendo fazer com que Deus seja menos? Olha para trás, ouvinte.
as vitórias e as lutas que Deus já te deu, a providência que Deus já tomou na tua vida no meio na aflição que você passou, na necessidade que você teve, que Deus supriu a tua necessidade. Olha lá para trás, veja. E às vezes uma situação um pouco maior que chegou na tua vida e você já está temendo, não confia em Deus que Ele vai te livrar. Deus vai te livrar, mas Ele quer o teu joelho no chão. O Senhor quer que nós estejamos orando, não importa se seja tarde. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda, vamos continuar orando, buscando ao Senhor. Vamos continuar orando, meus irmãos, buscando o nosso Deus. Parece que a fé está saindo do coração das pessoas. Parece que vemos ultimamente a apostasia, a falta de fé, a falta de confiança nas provações. Muitas pessoas se desfalecendo, buscando socorro humano. Vão é o socorro do homem. Busque o socorro de Deus. Busque, se aproxima do Senhor teu Deus, ouvinte. Se aproxime do Senhor teu Deus. E aqui vemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo aqui disse-lhes: por que sois tão tímidos? Por que não estão orando, não estão confiando? Por que está com medo da tempestade? Confia no Senhor teu Deus, porque Deus está contigo, ouvinte. O Senhor está contigo nesta prova que você está passando na tua vida. Deus está contigo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente da angústia. Diz o salmista: pelo que não temeremos, pelo que não temerei. Ainda que a terra mude de lugar, não temerei, porque o Senhor está comigo. Deus, o Deus de Jacó é o nosso auxílio, socorro bem presente. É o Deus que entra com providência na nossa vida. Esta enfermidade que você está passando, o Senhor vai entrar com providência quando você buscar de todo o seu coração. Buscar o Senhor, não tenha medo da resposta que o médico te deu, do exame que ele abriu e viu. Confia no Senhor, porque já teve vitórias lá atrás na tua vida. Deus já te deu livramentos lá atrás. Já fez obras na tua vida. Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tem confiança em Deus? Não confia em Deus de todo o teu coração? Certa vez os discípulos também duvidaram, ficaram incrédulos. E o Senhor Jesus falou para eles: não vistes o milagre que foi feito da multiplicação dos pães e dos peixes? Ou seja, por que vocês não estão crendo agora? O Senhor já não fez a obra? E agora estão temerosos? Parece que o poder de Deus reduziu? Não. O poder de Deus não reduziu, meu irmão, minha irmã. Deus continua operando. Mas o Senhor quer que tenhamos confiança nele. E só iremos confiar no Senhor através da oração. Buscando o Senhor, buscando a Deus. Através da oração. E sentir um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ainda não conheciam o Senhor. Não conheciam o poder de Deus ainda. O Senhor Jesus estava ensinando eles. Mostrando para eles que o nosso Deus tudo pode. Por isso que eles indagaram aqui. Eles disseram e diziam uns aos outros: mas quem é este? Eles estavam com o próprio Deus aí, mas tinham dúvidas. Não confiavam. Meus irmãos, Deus é invisível. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus que te ocultas. Tu és o Deus que te ocultas. Ele está aqui perto de nós. Nós não estamos vendo Ele. Porque Ele é o Deus que se oculta. Porque Deus é Espírito. Ele é invisível, habita na luz inacessível. Aquele que fez o olho, será que não está vendo?
Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Ele está aqui conosco, meu irmão, minha irmã. Nosso Deus está aqui do nosso lado. Ele está aqui conosco. É o Deus vivo que fez os céus e a terra. É o Deus vivo que fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida e fez dele alma vivente. É este Deus poderoso que fez a mulher da costela do homem. É este Deus que visitava eles no jardim do Éden pelas tardes. É o Senhor que ali os visitava com a sua presença. É o Deus Todo-Poderoso que falou com Jó num redemoinho. É o Deus poderoso que falou com voz mansa para Elias: Elias, sai desta caverna, sai para fora, Elias. É o Deus vivo que falou com Abraão: sai desta tenda, Abraão, sai para fora. E olha as estrelas dos céus e conta elas, se é que pode contá-las, assim farei da tua descendência como as estrelas dos céus, Abraão. É o Deus vivo, é o Deus poderoso que abençoou o trabalho de Jacó, que ainda sendo enganado pelo seu tio, continuou a batalhar, continuou a sua luta. E ali o Senhor muito o abençoou naquela terra. Oh, meu irmão e minha irmã, será que essa tempestade, estas águas que estão entrando no teu barco, você está com medo que ela vai te afundar? Não vai te afundar, porque aquele que faz a sua casa na rocha, vem as enchentes contra aquela casa, vem os ventos fortes, a tempestade, mas ela não cai, porque foi edificada sobre a casa, sobre a rocha. Foi edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Não tenha medo daquilo que você está passando. Não tenha medo do laudo do exame. Não tenha medo deste concurso que você está passando. Você serve a Deus. Você é ovelha do Senhor. Você é servo de Deus. Deus vai te ajudar. O Senhor guarda os seus pequeninos, os humildes, aqueles que o buscam. Veja a tempestade. Cristo estava no barco dormindo, na popa do barco ali. O Deus vivo estava com ele. Cristo, 100% Deus, 100% homem, estava ali no barco. Repreendeu o vento, repreendeu a tempestade. Deus nos ajuda, meus irmãos. Nós temos que ser humildes. A pessoa que é humilde, ela recorre a Deus. Ela entra no lugar de oração, fecha a porta e ali ela se dedica a buscar a Deus. Faz um propósito de oração. Buscar ao Senhor, vai ver que a sua vida, meu irmão ouvinte, vai mudar quando você fizer um propósito de oração, de buscar o teu Deus, de fechar-se no seu quarto, no seu lugar de oração e perseverar na oração todos os dias, buscando o Senhor, orando, jejuando, consagrando, louvando o teu Deus. O Senhor vai entrar com providência na tua vida desta forma, através da oração da perseverança. Muitas vezes Deus permite certas tempestades na nossa vida, não para despertarmos o Senhor, porque Ele não dorme e nem tosqueneja, mas é para despertar nós mesmos. É para voltarmos para o Senhor nosso Deus, voltarmos ao lugar da oração, voltarmos a chorar, a derramar lágrimas diante do Senhor, a quebrantar o nosso coração na presença de Deus. Quebrando o teu coração na presença do teu Deus. Chore, meu irmão, minha irmã. Busque o teu Deus. Busque o Deus vivo. E Ele vai mudar a tua sorte. Vai virar a página da tua vida. Vai transformar este choro em alegria. Oh, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nosso Deus, Deus que fez os céus e a terra, que está disposto a nos ouvir, meu irmão, minha irmã. Deus quer te ouvir, quer aquela oração, quer a volta do primeiro amor,
Lembra, pois, de onde caístes e arrependa-te, e volte à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte a confiar em Deus, a buscar a Deus aquela dedicação de ligar ali o hino e ouvir ali os hinos, louvar o Senhor, cantar um novo hino de louvor ao Senhor, orando, se quebrantando pelo Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós. Esses dias Deus deu uma palavra sobre sermos como meninos. Olha a vantagem que tem a criança, meu irmão, minha irmã. A criança, ela se quebranta, ela pede, pai, me dê tal coisa, pai, me ajude, pai, me dê um abraço, mãe, me dá um carinho, mãe, me ajuda, mãe, faça isso para mim, mãe, eu quero comer. Veja, meus irmãos, como é a criança. Assim Deus quer de nós. Sermos como criança, falarmos, Abba, Pai. Porque Deus é puro, meus irmãos. Porque Deus é puro, Deus é santo. E temos que ser santos para poder agradar a Deus, para poder sentir o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sermos como crianças, simples como a pomba, buscando o Senhor nosso Deus a cada dia. E Deus muda a nossa situação, não importa aquilo que você esteja passando, recorre ao teu Deus. Deus estava ali com eles. Eles ficaram com medo da tempestade porque eles estavam aprendendo com o Senhor. E o Senhor levou eles no meio da tempestade. Tem uma outra passagem que diz que o Senhor os forçou a entrar nas águas. Ele os forçou, se eu não me engano, essa passagem, que depois fala que o Senhor Jesus veio sobre eles, veio andando por sobre as águas. Deus mostrou o seu poder que estava ali com eles. E Pedro saiu do barco, deu uns passos ali sobre a água, chegou a pisar sobre as águas, mas diz a palavra de Deus que ele começou a olhar para a tempestade, para os ventos e começou a afundar. Mas Deus coloca nós na tempestade para aumentar, para que tenhamos fé nele, para que confiemos na sua provisão. Se não faltar alguma coisa, como que o apóstolo Paulo iria dizer? Tive escassez, tive falta de alguma coisa, mas também abundância. Paulo passou por perdas, por muitas perdas, por escassez, por falta de coisas. Muitos jejuns, por falta às vezes de alimento. Mas o Senhor disse que também, o apóstolo Paulo disse que também teve abundância. Se não passarmos por necessidades, não seremos surpreendidos por Deus na abundância. Se não passarmos pela tempestade, não iremos ver Deus agindo, soprando, fazendo cessar. Cala-te! Cesse essa tempestade. E Deus vem com o seu poder e faz cessar a tempestade e nos socorre naquilo que estamos precisando e toma um caminho na vida do médico se precisar. Antecipa a cirurgia que você está esperando há tantos anos através da oração. Ainda não tendes fé? Ainda não busca o teu Deus? Não está buscando o teu Deus? Tudo através da oração. E Deus nos leva para a prova, nos leva para a tempestade, para que venhamos a buscá-lo, a descer do pedestal e buscar o Senhor nosso Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, busque o teu Deus. Consagre a tua vida. Vamos consagrar mais a nossa vida ao Senhor. Vamos buscar mais a Deus em oração. Confiar mais no Senhor, que Ele é o Deus que provê todas as coisas. Ele nos ajuda em todo momento. Nos ajuda em nossas tribulações. Por isso que Ele nos leva para as tempestades, para mostrar o seu poder. Para mostrar que Ele é Deus, que Ele está com o seu povo. Fique com estas palavras no teu coração. Vamos guardar no nosso coração, meus irmãos, esta palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, graças nós te damos, ó Senhor, por esta palavra que o Senhor enviou para nós ouvirmos, ó Deus,
Aumenta a fé de cada um, Senhor Pai, meu Pai, que ouviu a tua palavra, Deus. Aumenta a fé. Esta pessoa que está atribulada, Pai, angustiada, seu filho nas drogas, sua filha que dá trabalho, vizinho que persegue, perseguição no serviço, doenças, depressão. Ó Deus, toda a luta que esta pessoa está passando com seu marido bêbado, que a agride. Oh Deus querido, dá força para esta pessoa buscar o Senhor, Pai. Leve ela às águas profundas, as águas mais profundas, Pai, para que venha buscar, Pai, buscar através da oração, buscar o teu socorro, ó Deus querido, porque o Senhor é o Deus de perto, é o Deus que ouve as nossas orações. Ó Deus querido, vá de encontro a esta pessoa, fortalece a sua vida espiritual. Pai, fortalece esta pessoa que está fraca na fé, sem força, sem rumo, sem decisão, não sabe o que fazer, está perdida, Pai querido. Entra com o teu socorro bem presente, ó Deus querido, através desta oração, pela pregação do Evangelho da paz, da tua palavra que falou a estes corações. Ó Deus, repreenda esta tempestade que esta pessoa tem passado, esta tempestade, esta perseguição, esta luta, ó Deus querido e santo. Vai de encontro a esta vida, meu Pai. Estende a tua mão para salvar, ó Deus, para converter a alma que ainda não é salva, ó Deus querido. Ó Deus, entra com providência, Pai, com transformação, com restauração e com salvação por amor do teu santo nome. Receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Confia no Senhor, ouvinte. Não tenha dúvida do teu Deus. O Senhor estava no barco dormindo. Estava na popa, estava no controle. Deus está no controle da tua vida, da nossa vida. É Ele que dirige nossos caminhos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. Ele está dirigindo a tua vida. Não é do homem entender o seu caminho. É Deus que dirige a nossa vida, é Deus que nos ajuda em tudo e nos dá a direção pelo seu Espírito, pela tua palavra. Confia no Senhor, ouvinte. Deus está contigo. Ele está contigo nesse vale, essa tribulação. Não saia da tua boca palavra torpe, não reclame, não fale palavrão. Esta prova vai passar, não xingue. Não xingue. Não abra a tua boca para reclamar, não. Abra a tua boca para orar. Jó não abriu a boca para amaldiçoar, nem para xingar. Ele abriu a boca para glorificar a Deus. Nu vim ao mundo e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Abra a tua boca para glorificar a Deus, para louvar o Senhor. Não para reclamar, não para se queixar, nem muito menos para xingar, para falar palavrão. Mas entra no teu quarto. Entra no lugar da oração. Se humilhe. Sabe quando a gente está de joelho ali no chão e estamos ali em comunhão com Deus e a gente começa a chorar, daqui a pouco aquele lugar de oração está ali cheio de lágrimas, está molhado de lágrimas. Sabe essas lágrimas que Deus faz? As físicas ficam aqui, mas espiritualmente falando, tem um texto da palavra que diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Ou seja, Deus, Ele pega os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos Ele recolhe para si. Porque diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então as nossas lágrimas, como o choro do menino Ismael, tocou no coração de Deus naquele deserto. O menino Ismael chorou. E diz o texto da palavra de Deus que Deus ouviu o choro do menino Ismael. Oh, meu irmão e minha irmã. Sabe esse menino Ismael quem que é? É a nossa alma.
É a nossa sinceridade diante de Deus, quando a gente rasga o nosso coração diante de Deus e chora como uma criança e o busca de todo o coração, o Senhor, me ajuda, ó Deus, me ajuda nesta prova, me ajuda nesta enfermidade, me ajude nesta falta de dinheiro, de comida, Senhor, me ajuda pelo amor do teu nome, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso do Senhor, não sei mais o que fazer, meu Pai, estou desesperado porque não sei mais a quem recorrer. É aquela voz que sai do coração, esse é o choro de Ismael, é quando sai do coração, do ventre da nossa alma, a sinceridade, desce do pedestal e se humilha como criança. Senhor Deus, a quem tenho eu no céu senão a ti? Eu preciso de ajuda, Pai. Eu preciso da tua providência, Senhor. Eu preciso do teu socorro, ó Deus. Se humilhe, meu irmão, minha irmã. Se humilhe diante do teu Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. É se humilhar, é converter o choro, a alegria em choro. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mas tem que converter a alegria, a alegria em choro. Converter o riso em tristeza. Oh, Senhor Deus, me ajude. Como o menino Ismael chorou, Deus ouviu o choro do menino Ismael e abriu os olhos da mãe dele, Agar. Deus abriu os olhos de Agar, da tutelar do menino. O menino estava sob os cuidados da sua mãe. Oh, meu irmão, minha irmã. Oh, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Os teus filhos estão sob o teu cuidado. Jesus disse certa vez para aquelas mulher, não chore por mim. Chore antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Chore pelos vossos filhos, que Deus vai libertar das drogas. E Deus vai entrar com providência, ouvinte. Você é tutelar do seu filho. E muitas vezes ele está chorando como o demoniado gadareno. Oh, meu irmão, minha irmã, que pediu, que chegou diante do Senhor Jesus, que queria se livrar daquela possessão. Ele quer se livrar deste vício, mas não há o que o ajude, o que liberte. Foi o pai do gadareno que buscou o Senhor Jesus. Foi aquela mulher que buscou pela sua filha que estava endemoniada. Oh, meu irmão, minha irmã. Agar deve ter buscado muito a Deus. E Deus ouviu o choro do menino Ismael. Deus está ouvindo o choro do teu filho, da tua filha. Precisa que você tome uma providência. Você busque o teu Deus de todo o teu coração e toda a tua força. Lute pelo teu filho. Lute pela tua filha. Não desanime. Não desfaleça na fé. Ela tem grande e avultado galardão. Fique com essas palavras no teu coração, ouvinte. Vamos guardar esta palavra da parte de Deus no nosso coração. O Senhor quer que nós venhamos a buscá-lo. Ele está na polpa. Ele está no rumo da nossa vida, no controle da nossa vida. Nós temos que confiar em Deus. E essa confiança em Deus, ela vem através da oração. Através da comunhão com Deus. Se os discípulos tivessem mais comunhão com Deus, nem precisariam despertar o Senhor. Bastava confiar que Deus faria cessar aquela tempestade sem falar uma palavra. Guardemos no nosso coração, meus irmãos, o conselho da palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado.
Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação na internet, no YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, toda honra, todo louvor e toda glória. Amém, Senhor Jesus.